Em regra, nós devemos observar que a citação ela deve ser pessoal. Então, nós temos aí o princípio da pessoalidade da citação. E para isso, nós vamos ver o que consta no artigo 242 do CPC. O artigo 242 do CPC ele tem a seguinte disposição. A citação será pessoal, ou seja, temos a regra da pessoalidade, princípio da pessoalidade, podendo, no entanto, ou seja, temos exceções, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Então, pode ser feito também na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Procurador do réu, do interessado e do executado, normalmente é o advogado, né? O defensor público, enfim. Mas nós temos a exceção, e as exceções também constam dos parágrafos desse mesmo artigo, do artigo 242. Então, o primeiro parágrafo do artigo 242 vai dizer o seguinte: na ausência do citando, ou seja, da pessoa que deveria ser citada, será feita a citação na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Isso ocorre muito no juizado especial, que ingressam com diversas demandas, tipo direito do consumidor, contra lojas americanas, Casas Bahia, grandes lojas, que quem vai participar ali da audiência não vai ser o dono da loja, não vai ser normalmente o gerente, vai ser algum funcionário que não tenha tanta necessidade que esteja ali presente naquele local, na loja, e aí vai ser enviado, porque não, às vezes você envia uma pessoa para uma audiência e a audiência está marcada para 8 da manhã, vai ocorrer 4 horas da tarde, então pode prejudicar essa empresa, pode prejudicar. Então é possível que a citação, na ausência do citando, citação será. Por que eu estou falando desse tipo de citação? Porque nem sempre o dono da loja vai estar naquele local, nem sempre o gerente vai estar, e nas audiências às vezes em uma audiência você sai citado para apresentar alguma coisa, você sai intimado para apresentar alguma coisa. Então, esse é o parágrafo primeiro. Olhem o parágrafo segundo, como é interessante esse parágrafo. O locador, quem é o locador? O locador é o dono proprietário do imóvel. O locador é o dono proprietário do imóvel. O locador que se ausentar do Brasil, ou seja, o dono do imóvel que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário. Quem é o locatário? É o morador. É quem está ali morando naquela residência do locador, o contratante. De que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, ou seja, na cidade que está situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento de aluguéis, que será considerado habilitado, inclusive, para representar o locador em juízo. O que é que quer dizer isso? Que aquele locador que se ausenta do Brasil, sem deixar uma pessoa responsável, um procurador, no local do imóvel, ou seja, na cidade do imóvel, proprietário de imóvel que viaja para fora do Brasil e não informa o morador, o locatário, o contratante, de que ele se ausentou do Brasil e que ele deixou uma pessoa responsável para receber intimação por ele naquela localidade, quem estará responsável por receber essa citação, inclusive representar o locador em juízo, em audiência, vai ser o administrador do imóvel, ou seja, a imobiliária, a pessoa responsável por receber os aluguéis. Outra exceção a gente vai ver lá no artigo 248, parágrafo 2º, que vai tratar sobre a citação de pessoa jurídica. Esse artigo, ele vai trazer uma inovação e vai pôr por terra uma discussão que havia da doutrina, de quem seria o responsável por receber uma intimação de uma pessoa jurídica. Se a pessoa seriam só as que constam ali daqueles atos institucionais da empresa, nos contratos da empresa, aqueles atos, não me vem a palavra aqui na cabeça, são atos procuratórios, que consta ali os sócios, os acionistas, se só são eles, obviamente que não, porque muitas vezes eles não teriam nem tempo para isso.
Então vai pôr por terra aqui essa discussão e vai determinar quem são os legitimados para receber citação por uma pessoa jurídica. O artigo 248, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: sendo o citando, ou seja, a pessoa que deveria ser citada, pessoa jurídica, ou seja, empresa, será válida a entrega do mandato para a pessoa com poderes de gerência geral ou administração, ou ainda o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Aquele funcionário que fica na recepção, que recebe todas as correspondências, que vai entregar as correspondências nos setores corretos. Então, essa pessoa é sim legitimado para receber a intimação de uma pessoa jurídica. Agora nós passamos para o local e o tempo da citação. Nós vamos observar primeiro o que consta no artigo 243 do CPC. Vejam aí comigo, leiam comigo o que traz o artigo 243 do CPC. O artigo 243 do CPC ele vai dizer o seguinte: a citação poderá ser feita em qualquer lugar. Ou seja, a regra geral é que a citação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. Parágrafo único ele já vai trazer a primeira exceção. Então, em regra, a citação ela pode ocorrer em qualquer lugar que se encontre o réu, o executado ou interessado. E a partir do parágrafo único do artigo 243, a gente vai ver as exceções a essa regra. E ele vai dizer o seguinte: o militar em serviço ativo será citado na unidade que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Então, a primeira coisa que vai ser feita é verificar se o militar ele está na residência dele, e se ela não for conhecida, aí sim será feita a exceção de citá-lo no local onde ele estiver servindo. Então, essa é a primeira exceção. Em regra, na residência ou moradia dele. Se ele não estiver lá ou não for sabido o local da casa dele, vai ser no local onde ele está servindo. Isso é muito prático, inclusive em ações de alimentos. Você já coloca o endereço do quartel a qual aquele militar está ligado. É muito mais fácil citar um militar no local de trabalho dele do que na casa. Artigo 243, regra geral. Vamos agora para o artigo 244. Não se fará a citação, aqui é o caso que a citação não será feita, salvo para evitar o perecimento do feito, ou seja, salvo para evitar o perecimento de um direito, para evitar o perecimento do processo, um processo que necessita de uma certa urgência. Então, não ocorrerá as citações nesses casos, exceto se for extremamente necessário. Inciso 1º, de quem estiver participando de ato ou culto religioso. Aqui a gente deve observar que o culto, que a religião, inclusive está prevista na própria Constituição Federal, é um direito, e se sobrepõe, inclusive, à citação. A gente sabe que a pessoa, o réu ali que precisa ser citado, ele é réu em um processo, não quer dizer que ele é condenado, que ele está incorreto, mas ele é réu no processo, ele precisa ser citado para apresentar o contraditório, para ter o direito do contraditório e da ampla defesa dele resguardado. Contudo, a gente deve respeitar a religião, porque é uma crença, é algo que está embutido em você. Muitas vezes, praticamente você nasce com uma religião, é necessário para a sobrevivência da espécie humana acreditar em um ser superior. O número de ateus é muito pequeno, enfim. Então, assim, é algo que envolve muito mais a dignidade da pessoa humana, que é muito mais importante a dignidade da pessoa humana do que a citação, a efetivação da citação e a efetivação da celeridade processual. Isso não quer dizer que após o culto ou antes dele não possa ser realizada a citação. Pode sim, não pode durante o culto ou ato religioso.
Inciso 2, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim. Grifem essa questão do afim, porque cai muito em prova, perguntando se o enteado ele faz parte dessa exceção, se o padrasto, se a madrasta faz parte dessa exceção, e o afim está aí para dizer isso. O afim é justamente essas pessoas. É a questão agora muito mais do melhor interesse, né? Aquela pessoa que não tem laço sanguíneo, mas tem laço afetivo, que às vezes é muito até mais importante. Então o afim consta aqui dentre essas exceções, que é no caso dos enteados, dos padrastos, das madrastas, entre outros. Irmãos que não são de sangue, em linha reta ou colateral até segundo grau. Tem um caso aqui, a gente pode falar até sobre primos, segundo grau, no dia do falecimento deste e nos 7 dias seguintes, ou seja, durante 8 dias, no dia do falecimento e nos 7 seguintes. Não pode ocorrer a citação dos familiares até segundo grau e, inclusive, os que têm laços não de sangue, mas de afetividade. Inciso 3, de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, ou seja, ali o noivo está ali na lua de mel, está ali no pós-casamento, então não pode deixar eles aproveitarem, os noivos. 4, do doente enquanto grave o seu estado de saúde. Então, o doente é óbvio que nós não vamos citar um doente, ele pode até morrer por conta disso, pode gerar até um agravamento aí no estado de saúde dessa pessoa. E nós vamos agora para o artigo 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Esse caso aqui, gente, não é o incapaz que já é interditado, né? Porque o incapaz que já é interditado, ele já tem um curador ou um tutor, né? Porque já passou por um processo judicial, já foi feita a interdição dele, ele já tem um tutor ou um curador responsável. Aqui é daqueles mentalmente incapaz ou impossibilitado de receber a citação, que ainda não foi interditado, então vai ser verificado as possibilidades para eles. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Toda vez que o oficial de justiça ele vai conduzir alguma diligência, ele tem que certificar de forma minuciosa e clara o que ocorreu, né? Ele tem fé pública no que ele diz. Então ele certifica, faz uma certidãozinha dizendo minuciosamente o que aconteceu, que na data tal, na hora tal, cheguei na rua tal, falei com fulano de tal e obtive a seguinte resposta, diligenciei no sentido de verificar se realmente era verdade. Ele faz tudo, assina e junta no processo. Parágrafo 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Ou seja, não é uma mera ilação, não é uma mera informação, não é uma mera documentação de que aquela pessoa é incapaz, mentalmente incapaz. Não, necessita sim de um laudo, de um perito, né, médico para ser verificado essa possibilidade. É por isso que, inclusive, casos de verificação de capacidade não pode ser feito no juizado, porque é um procedimento mais longo, mais complexo, então tem que ser justiça comum. Parágrafo 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º, ou seja, de médico, de perito, se pessoa da família apresentar a declaração do médico do citando, que atesta a incapacidade dele, ou seja, se o citando já tem um laudo que afirma que ele é mentalmente incapaz, não é necessário que a justiça nomeie um médico, até porque gera custos, prejudica aí a questão do tempo e da efetividade, da celeridade do processo. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, isso é curador temporário, não quer dizer que aqui já vai haver a interdição e já vai ser designado um curador, uma curatela, não, é temporário, só para o processo, só para aquele ato. Observando quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei, restringindo a nomeação à causa.
Aqui ele fala sobre essa preferência estabelecida em lei, porque toda vida que você vai ingressar com um pedido de tutela ou de curatela, já existem os legitimados para isso, os preferencialmente legitimados, pai, mãe, irmão, e aí vai decaindo as possibilidades. Parágrafo 5º, a citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Então, em relação ao local e ao tempo da citação, isso é o que nós deveríamos conversar, e a partir de agora a gente vai ver os tipos de citação. Tipos de citação. Vamos lá no artigo 246 do CPC. Ele vai trazer para a gente que a citação ela será feita, inciso 1, pelo correio. Ou seja, a regra é que a citação ela seja feita pelo correio. Por quê? Porque é uma citação mais rápida, é uma citação mais célere, ela faz com que o processo ande mais rápido, ela é uma citação mais barata, o custo é menor. E essa citação, esse tipo de citação, ela é uma citação real. Nós temos dois tipos de citação real e citação ficta. A gente fala que a citação é real quando a gente verifica que se tem a comprovação de que o réu, a pessoa, recebeu a citação. Citação real e citação ficta, é isso. Citação real e citação ficta. Citação real é que a gente sabe que o réu recebeu realmente a citação, ele assinou ali. E essa citação pelo correio, ela, em regra, ela ocorre de forma geral, dessas formas que eu falei, porque é mais barato. Deve ser observado duas coisas. Primeira coisa, se o autor ele não requerer outro meio específico de citação, se eu não requerer na minha petição inicial outro tipo específico de citação, a citação ela vai ocorrer por correio, porque ela é a regra. E outra observação é que não é necessária a carta precatória, ela independe de carta precatória, a citação por correio. Nós sabemos que existem vários tipos, que o Brasil ele é soberano sobre sobre o seu território. Então nós temos um país com dimensões continentais. E existem alguns tipos de carta que se chama carta precatória, que é quando um juiz de uma determinada comarca dentro de um mesmo país, ele quer que seja cumprido, por exemplo, a citação por um juiz de outra comarca. Então, digamos o seguinte, o juiz de Maracanaú quer citar uma pessoa que reside em Fortaleza. Só que para isso, ele quer que seja realizado um ato pelo juiz de Fortaleza. Então ele manda uma carta precatória, que é uma cartinha, como se fosse um WhatsApp. Doutor, eu sou juiz de Maracanaú, você é juiz de Fortaleza, eu preciso realizar um ato judicial aí, mas é dentro da sua jurisdição, então eu peço para que você cumpra por mim. Porque eu não tenho jurisdição sobre isso, não tenho competência sobre isso. Então ele manda uma cartinha e o outro juiz vai abrir a cartinha lá e vai mandar cumprir. No caso da citação por correio, ela é bem melhor, ela é bem mais prática até por conta disso, porque não necessita, inclusive, que o juiz de competência de jurisdição de Maracanaú mande uma carta precatória para que a citação seja cumprida por um juiz de Fortaleza. Basta que seja efetivado pelo correio. Mas nós temos também algumas exceções a essa regra, e essas exceções elas estão a partir do artigo 247. Ele vai dizer o seguinte: a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, inciso 1, nas ações de Estado, observando o que consta no artigo 695, parágrafo 3º. Então, tem que ser observado o que consta no artigo 695, no parágrafo 3º. Então, é uma exceção à regra. Parágrafo 2º, quando o citando for incapaz. Então, não pode ser feito por correio, tem que enviar um oficial de justiça, como nós vimos já no artigo anterior. 3. Quando o citando for pessoa de direito público. Nós também sabemos que as pessoas de direito público também têm que ser citadas pessoalmente. É enviado um oficial de justiça para realizar essa citação. Normalmente ele já leva várias citações para o mesmo órgão. Inciso 4. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Gente, isso também ocorre muito. A gente não pode estar pensando
em uma situação de capital de estado, de região metropolitana. Nós temos muitos distritos e muitas localidades que não são atendidas pelos Correios, ainda não são atendidas pelos Correios. Então é enviado um oficial de justiça também nessa localidade, muitas vezes que é até sem número, tem só nome de localidade, nome de distrito. Inclusive em Fortaleza ocorre isso, viu? Aquelas casas, Minha Casa Minha Vida, não tem número, só tem loteamento e é bem complexo. Eles enviam até, no caso de capital, oficial de justiça. Também em comunidades, enfim. Inciso 5º, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então, se o autor a requerer de outra forma, se for deferido pelo juiz, então a citação ela não ocorrerá por meio de Correios. O segundo tipo de citação é a mais tradicional, a que ocorria com maior frequência, agora é a citação por correio, que também é um tipo de citação um tipo de citação real, é a citação pelo oficial de justiça. Essa citação pelo oficial de justiça ela vai ocorrer quando houver previsão legal específica ou quando a citação postal não for frutífera. Essa citação por oficial de justiça é aquela que o oficial de justiça vai até o citando, lê a citação para ele, dá a ciência do que está ocorrendo e pede para que ele assine a certidão. Caso a pessoa não queira assinar a certidão, ele vai certificar tudo direitinho e vai encaminhar para o juiz. Então, essa citação também por oficial de justiça era a citação mais comum antes da citação por correio, que é muito mais barato, muito mais prática, tanto que concurso para oficial de justiça está ocorrendo com pouquíssima frequência nos tribunais de justiça, é algo que é uma profissão que eu acredito que não vai se manter a longo prazo. É necessário, sim, oficial de justiça, eu não estou negando a isso, eu só acredito que não há mais a necessidade de quantitativo como havia antes, até por conta das inovações, que hoje em dia está tudo muito mais prático, muito mais rápido. E para isso, então, outro tipo de citação é a citação por oficial de justiça, e essa citação por oficial de justiça, ela é mais um tipo de citação real, porque é entrega diretamente ao citando. O outro tipo de citação, os próximos dois tipos, inclusive, são os mais complexos, os mais cobrados em concurso, que é a citação por hora certa e a citação por edital. A citação por hora certa, ela está prevista lá no artigo 252 do CPC. E o artigo 252 do CPC e 253 vão dizer o seguinte, artigo 252, quando, por 2 vezes, observem as regras para a citação por hora certa e citação por edital. Então, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, ou seja, citação por hora certa ela é realizada pelo oficial de justiça, então a citação real. Quando o oficial de justiça verifica por 2 vezes que o autor não se encontra em seu domicílio ou sua residência, ele deverá, havendo suspeita de ocultação, então temos mais um ponto. O oficial de justiça foi por 2 vezes na residência ou domicílio do citando ali do réu, não o encontrou e há a possibilidade de ocultação, ou seja, que ele está se escondendo. Havendo suspeita de ocultação, não é a certeza da ocultação, é a mera suspeita. Ele vai intimar pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, o oficial de justiça vai até determinado local realizar uma citação real, por oficial de justiça. Ele vai por 2 vezes. Há suspeita de que o réu está se escondendo, está se omitindo, está se ocultando. Então, ele vai cientificar ou um familiar ou um vizinho que no próximo dia útil seguinte, próximo dia útil imediatamente ao anterior seguinte, na data e na hora que ele marcar, ele vai estar lá para citar o réu. Parágrafo único.
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Também é muito importante. Isso é muito questionado em concurso, isso é muito questionado na justiça, a validade da citação do porteiro. E aqui o parágrafo único, ele sana essa dúvida. Artigo 2.5, só, gente, tem que ser observado. Vai ser feita uma citação por correio, não é encontrado, não consegue realizar, manda um oficial de justiça. O oficial de justiça foi 2 vezes, há a suspeita de que há ocultação. Ele intima a fazer por hora certa. Não conseguiu fazer por hora certa, ele pode intimar o porteiro. Artigo 253. No dia e na hora designados, ou seja, no dia e na hora que o oficial de justiça designou que iria realizar a citação por hora certa, se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária. Isso daqui está óbvio que a citação será realizada e ele vai só certificar o que foi que ocorreu. Parágrafo 2º. A citação com hora certa será efetivada, mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou ele intimou aquela pessoa ou vizinho, dizendo que no dia seguinte ele iria realizar a citação. Ele vai lá naquele dia e horário, não está nem o réu, nem a pessoa que ele disse que iria voltar e realizar a citação. Ou, embora presente essa pessoa, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandato. Ele vai, diz para a pessoa que no dia seguinte ele vai realizar a citação, não está nem o réu, ou não está nem a família, nem o vizinho, ou essa pessoa está e não quer assinar. Mesmo assim, ele vai dar por citado. Vai só certificar. Ele certifica tudo e manda para o processo. Porque o oficial de justiça ele tem fé pública no que ele diz. Parágrafo 3º. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou do vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Gente, toda vida que a gente vai entrar com um processo físico, a gente leva a petição inicial com todos os seus documentos e comprovantes e leva uma contrafé, que se chama, esse outro documento se chama contrafé, que é só a petição inicial sem os documentos, sem as comprovações. Isso se chama contrafé. Essa contrafé é a que vai com o oficial de justiça para citar o réu, o executado ou o interessado na parte contrária dessa demanda. Mesmo que o processo seja digital, também é impresso uma petição, se chama contrafé porque é só a petição inicial, não é acompanhado das documentações que instrui aquele processo ou aquela petição inicial. Então, essa é a contrafé e ele vai entregar para a pessoa que esteja lá. E se a pessoa não quiser receber, ele também vai certificar. Parágrafo 4º. O oficial de justiça fará constar do mandato a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Ou seja, gente, entenda uma coisa. Vocês vão ver mais na frente o que é confissão ficta, o que é revelia. E a revelia, ela é quando a pessoa não comparece no processo, apesar de ter sido citada, né? Então, ela é revel. Isso não quer dizer que o que o autor pleiteou no processo vai ser concedido. O que quer dizer a revelia é que os fatos alegados pelo autor não foram contraditados. Então, não há o réu, o executado, o interessado, que faz parte daquela demanda, que foi citado, se ele não se manifestar, os fatos alegados pelo autor vão ser considerados verdadeiros. Eu digo os fatos, porque não é o direito. O direito vai ser analisado sim, e se o juiz verificar que não há verossimilhança entre o que foi os fatos alegados e o que foi pedido, ele não vai conceder. Então a pessoa revel, ela só não tem direito a contestar os fatos, mas o direito será contestado. E, sendo revel, vai ser determinado um curador. Normalmente, o curador é o defensor público, um advogado dativo, é alguém que vai fazer
a defesa daquela pessoa, mesmo que ela nunca tenha aparecido no processo, porque o processo, ele tem que, para ser democrático, tem que haver o contraditório e a ampla defesa. Então, em relação à citação por hora certa, era o que precisávamos falar. Mais um tipo de citação é a citação por edital, e talvez seja a mais importante do nosso estudo, junto com a citação por hora certa, porque elas são as citações que têm mais especificidades, e nós sabemos que o que tem mais especificidade, que o que é mais difícil é o que é mais cobrado. A citação por edital, diferente das outras citações, ela é uma citação, não é uma citação real, ela é uma citação ficta, que nós chamamos. Ela é uma citação ficta porque nós não temos a certeza de que o réu, ele tomou real ciência daquela citação. A gente não sabe, não tem a certeza se o réu tem real conhecimento de que existe um processo contra ele. E a citação por edital, ela está prevista a partir do artigo 256 do CPC. Então, vamos analisar o que diz o artigo 256 do CPC. O artigo 256 do CPC diz o seguinte: a citação será por edital. A citação por edital será feita quando, inciso 1, quando desconhecido ou incerto o citando. Inciso 2, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3, nos casos expressos em lei. E os parágrafos desse artigo, ele vai trazer para a gente o que quis dizer esses incisos. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Nós já vimos há poucos minutos atrás o que é carta precatória e o que é carta rogatória. Carta rogatória é quando o Brasil ele tem soberania sobre o nosso território e os outros países têm soberania sobre o território deles. Então, eu não posso, como magistrado no Brasil, determinar uma citação de alguém que esteja na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, em qualquer outro país. Então, será realizado por edital a citação do país, a citação de alguém que está em um país que se recusa a cumprir uma carta rogatória, que é quando um juiz de um país pede para que seja cumprido por outro país qualquer ato, e nesse caso aqui nós estamos falando sobre a citação. Então, será realizada a citação por edital, neste caso. Parágrafo 2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Então, a gente sabe que o Brasil ele tem extensões continentais, então há muitas especificidades de localidades que a gente nem tem noção. Então, seria muito difícil a citação por correio, seria muito difícil a citação por edital. Então, de edital não, por oficial de justiça, e aí o juiz determina que seja feito por radiodifusão, ou seja, rádio. Então, se for muito difundido a rádio nesse local, será realizado dessa maneira. Muito comum, viu isso? Pará, Amazonas, naquela região ali que tem muito rio, tem muito que não há fronteiras por terra, fronteiras através de rios, tem que andar de barco, então lá é utilizado bastante. E até aqui mesmo no Ceará, nas cidades de pequeno porte. Parágrafo 3º. Até porque deve-se lembrar que nem toda comarca tem servidores à disposição. Muitas vezes não tem nem servidores para trabalhar no fórum, quanto mais oficial de justiça para estar cumprindo determinações judiciais. Parágrafo 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço no cadastro de órgãos públicos ou de concessionários de serviços públicos. Isso é muito comum também. A gente não sabe quem é a parte contrária, sei lá, uma batida de carro, mas eu não sei quem é a parte contrária, eu só sei a placa do carro. Então, eu posso sim pedir que seja verificado através dos sistemas DETRAN, Ministério Público do Trabalho, através dos sistemas de monitoramento desses órgãos,
a possibilidade deles concederem as informações sobre o endereço de fulano de tal, ou sobre os dados da pessoa que consta na placa daquele carro. E, além disso, a gente pode inclusive pedir em empresas que são concessionárias de serviço público, como empresas de água e esgoto e concessionária de energia. A gente pode pedir que dentro do cadastro deles seja verificado se há alguém com o nome, CPF e tal, qual é o endereço dessa pessoa, que eles forneçam para que a gente possa tentar realizar essa citação. No caso de não conseguir, então a gente vai fazer a citação por edital. O artigo 257 ele vai trazer os requisitos da citação por edital. E ele vai dizer o seguinte: são requisitos da citação por edital. Inciso 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial de justiça informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Então, a citação por edital será realizada no caso que o autor afirmar, né, que a pessoa ele não sabe quem é a pessoa, ou que não foi encontrada, que ele já tentou todos os meios possíveis, e aí o requerimento dele será realizado, ou com base na certidão do oficial de justiça. Inciso 2. Publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio, ou seja, site, do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificado nos autos. Às vezes eles também colam no próprio fórum, assim, através de flanelógrafos, eles colocam. Inciso 3. A determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Então, será feita várias publicações por edital. As publicações por edital ela não tem o prazo de 15 dias, que é o prazo comum. São prazos de 20 a 60 dias, fluindo a partir da sua publicação. Então, é um prazo bem... Uma pessoa, quando a gente tenta citar alguém por edital, vai tentando citar... Eu já tive um processo que demorou mais de 2 anos para tentar citar a pessoa, a citar o réu. Nós não conseguimos e foi feita a citação por edital, mas o juiz transcorre todo esse prazo para que realmente seja concedido o direito da pessoa de ter ciência sobre esse processo, da pessoa ter a amplitude do seu direito ali resguardada, a sua dignidade, enfim. Parágrafo 4º. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Já tratamos sobre isso. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Isso é para que o juiz ele possa se adaptar realmente às questões locais, que ele possa se utilizar dos meios necessários ali para tentar citar aquela pessoa naquela localidade, porque, como eu falei, o Brasil tem dimensões continentais, então o que ocorre aqui pode ser totalmente diferente do que ocorre no Rio Grande do Sul, do que ocorre em Manaus. Então, o juiz vai ter que se adaptar e tentar adaptar também a esse edital através das questões locais. E o artigo 258, gente, ele vai trazer uma penalidade para quem requerer a citação por edital sem boa-fé, ou seja, requerer a citação por edital para prejudicar o réu, o executado ou o interessado. Ele vai dizer o seguinte: observem isso, que é uma penalidade muito pesada. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente, ou seja, com intenção de ludibriar o judiciário, a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Essa multa, gente, hoje custa mais do que R$5.000, porque o salário mínimo é R$1.045. Então, é uma multa pesada. E o parágrafo único ele vai dizer que a multa se reverterá em benefício do citando. Então, cuidado quando vocês forem realizar as manifestações técnicas de vocês. Outro tipo de citação que a gente deve observar é a citação por meio eletrônico. Ela é tida como uma citação real, porque a citação por meio eletrônico, em regra, ela acontece para pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas que constam lá no artigo, nós vamos ver o artigo que trata sobre isso, elas têm a obrigação de manter cadastros. Vamos ver aqui, é o artigo 246.
Artigo 246, isso. Artigo 246. Olha o que diz aí o parágrafo 1º do artigo 246. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citação e intimação, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades de administração direta. Gente, essa previsão da citação de pessoas jurídicas ser preferencialmente por meio eletrônico, ela foi prevista a partir do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Essa lei foi que estabeleceu o processo eletrônico. Então, em regra, a citação dessas pessoas jurídicas que não são microempreendedores ou empresas de pequeno porte serão efetuadas preferencialmente, não é obrigatoriamente, mas preferencialmente por meio eletrônico. Isso é muito comum com banco, isso é muito comum no juizado especial. Ocorre muito, quando você vai fazer o cadastro da petição, já consta lá os dados da empresa, dessa concessionária de serviço público. E ainda traz mais que o disposto no parágrafo 1º aplica-se também à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades da administração indireta. Então essas também podem ser intimadas, inclusive para a celeridade do processo. A Vara da Fazenda Pública em Fortaleza, ela realiza muitas intimações por meio eletrônico, tanto da Defensoria Pública quanto da Procuradoria, que precisa ter agilidade, a gente não pode mais, a Justiça ela precisa ter agilidade e efetividade nas suas decisões. Próxima citação também real, é a citação do chefe de secretaria ou do escrivão. Quem é o chefe de secretaria? É o diretor de secretaria, e o escrivão é o diretor de secretaria de segundo grau. Então, você toma ciência de que existe um processo contra você, você vai até o fórum, chega lá, o chefe de secretaria ou o escrivão, ele vai licitar ali no balcão do fórum, ali no balcão daquele cartório, e também é um tipo de citação real, porque foi pessoal. Esse tipo de citação real está previsto lá no artigo 246, parágrafo 3º. Ele diz o seguinte: a ação 246, parágrafo 3º. Não, aqui está incorreto. 246, inciso 3, não parágrafo 3º, como consta aqui, inclusive, no livro. Então, um erro aqui no livro. 246, inciso 3º. A citação ela pode ocorrer pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer ao cartório. Então, basicamente, seria isso que nós deveríamos conversar. Sobre citação, é uma matéria muito importante, por isso que a gente tira uma aula para tratar sobre ela. E a nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre, vamos entrar a questão da audiência preliminar de conciliação à mediação. Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.